Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast Conectando e Desmistificando. E hoje tratando sobre empreendedorismo de sucesso, Lima. Muito bem, hoje falando um pouquinho sobre, voltando à nossa paixão, constituição da nossa sociedade, aquela paixão, mas vamos trazer um pouquinho, quando você for construir ou empreender, você tem que conhecer um pouco mais sobre tributos. O que é pesado, né, Lima? Não tem jeito da gente fugir. Hoje vamos falar um pouquinho sobre ICMS e SSQN. Lembrando que antes da reforma tributária, tá? Depois disso a gente espera que simplifique, mas por enquanto o sistema que está funcionando hoje é o ICMS e o ISSQN. Então, Donizete... Um é estadual e o outro municipal. Certo? Então, Donizete, o nosso especialista em ISS e o nosso especialista em ICMS vai dar os detalhes do seu conhecimento e da matéria. Que fique registrado que isso é uma vingança dele antes de eu começar a falar. Mas vamos lá, pessoal. Então, como o Lima já explicou, né, o ICMS, que é o imposto estadual, o imposto sobre circulação de mercadorias e serviços, que a gente tem aí uma tributação complexa, porque cada estado tem a sua legislação. Nós estávamos orando antes de começar aqui para que realmente a reforma tributária vinga nesse sentido para acabar com ele, mas hoje existe, hoje você tem que entender. O imposto, ele incide sobre a circulação de mercadorias, ou seja, da origem, de onde sai a mercadoria numa empresa de comércio, ou se você é indústria, você tem que comercializar o que você industrializou também, né, o que você produziu. Então, aquilo que você está comercializando, né, você está vendendo, vamos dizer assim, a circulação dessa mercadoria, você vai ter incidência. Só que o ICMS também tem um S, que é o imposto de serviço dentro do Estado, que o serviço é do município. Mas serviço não é do município? Não pertence ao ISSQN? Ele é tão safado que ele roubou a minha fala. Mas ele jogou para mim a bola, né? Mas tá legal, Lima, essa eu vou devolver para você. O que é esse S? Porque o transporte intermunicipal é pago o serviço para o Estado. Se é dentro do município, para a prefeitura, o transporte. Se é fora do município, né, você vai pagar o ICMS. Então, o ICMS incide sobre mercadorias e sobre serviços, nesse caso de transporte. Lembrando também que, se eu não me engano, serviços públicos como água, energia elétrica, telefonia, essas coisas também tem ICMS. Sua conta telefônica, sua conta d'água tem energia elétrica. Tem ICMS. Tem ICMS. Muito bonito, Lima. A energia elétrica vai ter ICMS e não energia elétrica. Vamos lá. É bom para vocês verem. Faz parte. Vamos em frente. É bom para rir um pouco também, né? Mas vamos lá. Então, nós temos como é que você calcula, como você acha os percentuais. Vou dar uma regra básica, porque ele é muito complexo, mas uma regra básica que vai ajudar você muito a entender. Quando se criou o tributo, foi muito lá atrás, nós não tínhamos esse potencial de desenvolvimento brasileiro que nós temos hoje. O Brasil quase era segregado entre os países de maior produção, que era Sul e Sudeste, né, os estados de maior produção do país, e tínhamos, né, os estados que eram dados de menor poder aquisitivo, Norte, Nordeste, né, e aí vai todos os estados que nós temos aí fora do Sul e Sudeste. Mas, gente, como que idealizaram isso? Quando o Sul e Sudeste vende para os demais estados, eles colocaram uma alíquota interestadual de 7%. Por que é uma alíquota pequena? Porque quem está comprando dentro do conceito anterior era o quê? Um estado com menor poder aquisitivo ia pagar um estado com maior poder aquisitivo, então ele tem que pagar menos. Então, 7%. Quando o estado de menor poder aquisitivo, dentro dessa lógica, vendia para o estado de maior poder aquisitivo, 12%. E aí ficava aquela história. Entre os estados de menor poder aquisitivo, 7%. Para o estado de maior poder aquisitivo, 12%. Entre os estados de maior poder aquisitivo, Sul e Sudeste, 12%. Aí alguém teve uma grande ideia, falou o seguinte, olha, o meu estado, ele vai ter uma alíquota do estado, independente das operações interestaduais. E como é que fica, Lima? A operação dentro do estado. Para quanto foi essa alíquota? A alíquota cheia, né? De 18%. Cheia, 18%. Tá aí, o Lima arrebentou agora. E aí, não satisfeitos, né?
Sim. Criaram a substituição tributária. Então fala um pouquinho, porque você que é o mestre. Eu não, você que não vem passar bola para mim, não. Você que é o mestre da substituição hoje, tributária. Hoje alguém vai rir da nossa cara. Na verdade, o que acontece? Você disse mesmo no começo, com a integração do país, né, o desenvolvimento de todo o país, os estados começaram a perceber que estavam perdendo dinheiro nessa comercialização. Então, houve uma majoração das alíquotas. Então, a substituição tributária e o diferencial de alíquota foi para majorar a alíquota, porque os estados começaram a perder receita com essa triangulação, com essas vendas entre estados. Então, havia essa triangulação, havia perda de receita, então começou essa guerra fiscal. Né? Exemplo, em vez de eu comprar do meu vizinho aqui, que eu iria pagar 18%, porque eu não compro lá do Rio de Janeiro, que eu vou pagar 12%. Exatamente. Então aqui cobra a diferença. Começou a cobrar a diferença. E aí começou essa guerra fiscal entre estados para que houvesse a majoração das alíquotas. E aí virou essa maluquice, né, com a substituição tributária e o diferencial de alíquota. Então todo mundo cobrando a diferença. Em via de regra, entre estados é 7 ou 12, dentro do estado 18, e para você não tentar escapar lá e comprar do estado menor para consumir aqui, você paga a diferença. Então, não tem para onde fugir. Ok? Essa é uma ideia bem simplista e rápida do ICMS e que realmente ele é um dos tributos mais complexos que tem na atualidade a nível mundial. Vocês terem uma ideia. Agora, e o ISS, Lima? Esse é só no município e incide só para quem presta serviço. O ISS a gente tem dois caminhos, né? Na verdade, o ISS simples, né? Ele tem uma alíquota de 2% a 5%, né? Você tributa no município, né? E tem o ISS sobre as profissões regulamentadas, que é uma alíquota fixa, né? São profissões que têm registro em órgão profissional e responsabilidade técnica. Então, mas olha que loucura que o Lima está dizendo. Embora nós tenhamos uma lei federal que institui o ISS, o ISSQN, né? Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. Mas imagina que tem uma lei federal, mas quem regula é o município. Pegue todos os municípios do Brasil, cada um tem a sua legislação e até seu sistema de emitir nota fiscal própria para o município. Tanto é que é interpretativo, por exemplo, os profissionais liberais que têm uma alíquota fixa, por exemplo, contadores, estão sendo autuados pelos municípios, por quê? Vamos dizer, contador alíquota fixa de R$500 por profissional, certo? E aí a prefeitura está interpretando a legislação a seu favor e autuando as empresas como se fosse pelo faturamento na alíquota de ISS de 5%. Então, criando um passivo tributário gigantesco e autuando as empresas. Isso está um problema sério. Assim, porque para o profissional liberal é uma grande vantagem ele tributar sobre um valor fixo. Não tem percentual, é um valor que eles calculam dentro de uma calculadora que eles fazem, onde eles estipulam um valor anual, né? Pode pagar em parcelas, mas é anual. Então, quando você paga anualmente isso, se você, independente de quando você ganhou, é óbvio, se você não ganhou nada, você vai pagar do mesmo jeito, mas ele não incide sobre o faturamento. Mas veja, você vai falar, mas por que o profissional liberal, contador, ou médico, ou engenheiro, tem uma alíquota fixa e não paga sobre o faturamento? Porque é diferente a questão da responsabilidade técnica. Porque os bens pessoais do profissional liberal, ele responde pelos seus bens pessoais tecnicamente. É o caso do contador. Que é diferente do faturado, da questão do ISS sobre o faturamento. Então, são questões de equilíbrio. Então, ele tem seus bens pessoais colocados à disposição como garantia. Por isso que a alíquota é fixa. Mas as prefeituras entenderam que não, que eles têm que pagar o ISS sobre o faturamento. Isso causou uma polêmica e uma série de problemas. É um caos também, porque mesmo que tivemos guerra fiscal do ICMS, chegamos também, há muito tempo, a ter uma guerra fiscal para o ISS. Porque você abria empresa em cidades onde você tinha redução da alíquota, vamos supor, a média é 5%, eles faziam lá por 2% e você migrava todas as empresas de serviço e abria escritório lá naquela cidade que tinha alíquota menor e muitas vezes, pessoal, hoje você tributa, você presta o serviço, mas na época a pessoa colocava lá uma empresa lá numa salinha e prestava serviço aqui.
né? Então, assim, isso é muita complexidade, isso gerou muita confusão. Agora nós estamos caminhando para que isso tudo vá ser extinguido agora, né, com a reforma. Isso causava um passivo tributário, gerava um passivo tributário, né? Você, como você disse, você presta serviço num lugar e tua empresa estava com o domicílio fiscal em outro lugar. Isso estava gerando um problema, esse passivo, um risco, em 5 anos a tua empresa estava correndo esse risco gigantesco. Além dessa questão do ISS sobre o profissional liberal e as prefeituras, a exemplo de São Paulo e muitos outros municípios aí, autuando as empresas. Isso também foi um problema que de tempos em tempos ele volta, né? Porque não acabou o problema. Então, de tempos em tempos, a prefeitura, os prefeitos, os secretários da administração de fazenda e da administração das prefeituras trabalham, mandam as fiscalizações e autuam as empresas. Muito bem, Neymar. Eu acho que nós passamos uma ideia hoje, o que é o imposto estadual ICMS, qual é o imposto municipal ISS, que, queira ou não queira, nós temos que saber disso para ter um negócio. Pessoal, nós temos que agradecer ao nosso patrocinador, Kion Sistemas Inteligentes, que patrocina esse nosso podcast. E é um prazer tê-los aqui com a gente. E a Kion é especializada em automação contábil, né? Você que tem a sua empresa, seu sistema de contabilidade, você que é contador, folha de pagamento, contabilidade, área fiscal, veja os sistemas inteligentes da Kion. É top. Veja, com a reforma tributária, você tem que acompanhar, conhecer, você vai construir sua empresa, mas nos próximos 2 anos a tendência é mudar. Você vai ter o conhecimento para você montar sua empresa agora, mas também tem que acompanhar as mudanças que vão acontecer. Então, com a reforma tributária, o ICMS, o ISS vão mudar. Então, conheça o que você vai precisar hoje, mas também fique atento às mudanças, né? As coisas vão acontecendo, as coisas vão mudando, essa guerra fiscal tende a acabar, esperamos que a tributação mudando, que vai tributar no consumo, simplifique de verdade, né? Que de fato simplifique e que acabe com esses problemas que vira e mexe acabam acontecendo e onerando as empresas e onerando os empresários. E o que é mais importante, simplifique a vida do empreendedor. E vamos lá, né? Nós temos aqui também os profissionais da contabilidade que estão aí para auxiliá-los nesse momento. Valeu, pessoal. Obrigado. É isso aí. Gostou? Deixe o seu like aí, clique no sininho, mande suas questões e um grande abraço para você. Acompanhe a gente nos próximos episódios. Até mais. Um grande abraço. Estamos aí com vocês. Até o próximo. Tchau.